pareça bonito, né? O amor faz com que aquilo que é ruim não seja tão ruim. Aquilo que feriu possa ser perdoado, possa ser relevado. O amor. Nós devemos colocar o amor no lugar que ele deve existir em nossa vida, irmãos e irmãs. Depois, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. E claro que nos nossos relacionamentos devemos ter o amor acima de tudo. O amor vai ser evidenciado através do perdão, porque nós relevamos, perdoamos, né, as pessoas, deixamos de lado aquilo que não nos edifica, né, não deixamos que a ira tome conta, né, que a indignação tome conta da nossa vida, né, mas deixamos que o amor preencha essas arestas, né, o amor possa transformar até o nosso olhar sobre as questões, os problemas relacionais. Mas aquilo que deve ser o árbitro, aquilo que deve ser o que julgue se vale a pena ou não, deve ser a paz de Cristo. Porque Deus nos chamou para viver em um só corpo, unidos, um corpo, né, onde nós devemos fazer, buscar, reinar o amor, a paz, o perdão. Alguns textos que a gente estava até lembrando ontem, né? Seguir a paz com todos, nem a santificação, sim, a qual ninguém verá o Senhor. E também, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Buscar, correr atrás da paz, fugir, né, das questões que não valem a pena. A paz de Deus, a paz de Cristo deve vir no momento em que nós estamos ali para tomar uma decisão. É aquela coisa de vale a pena falar ou não vale falar, né? Essa é uma briga que vale a pena entrar ou não vale. Esse é um projeto que eu vou me desgastar, vale a pena ou não vale. Ou seja, a paz de Cristo tem que reinar no nosso coração sobre qualquer coisa, sobre qualquer razão. Porque na dúvida não devemos falar, agir, tomar atitude, tomar decisão. A paz de Cristo. E assim, dessa forma, irmãos, nós vamos deixar que a palavra de Cristo habite em nós. Porque é Ele quem vai mandar, não somos nós. Já não são os nossos sentimentos, nosso temperamento. Não vai ser mais o nosso eu, né? Aliás, o nosso alvo é dizer como Paulo que já não sou eu quem vive, né? Mas Cristo vive em mim. Ou seja, quem manda não sou mais eu, mas é Cristo que manda. É a sua palavra que habita ricamente no meu coração. É ela que, então, vai cuidar dos relacionamentos, das minhas atitudes, das minhas palavras, de tudo na minha vida. E aqui entra um exercício, irmãos. Um exercício que os crentes têm que retomar da igreja primitiva. É não que a igreja está reunida para ser instruída. Nós vamos aprender, temos que ir à igreja para aprender. Não, na verdade nós devemos aprender a nos instruir e nos aconselhar em toda a sabedoria. Juntamente com esse texto, trago, né, a outra questão que Paulo também levanta, que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. Na verdade, a comunhão é vida em comum. Então a vida em comum faz com que eu conheça a vida do outro e ele conheça a minha vida. Então, quando nós vamos nos aconselhar, devemos buscar os irmãos para sermos aconselhados. Tomar uma decisão, ter uma dúvida sobre todas as questões da vida. Eu creio que os nossos irmãos foram nos dados por Cristo como uma grande bênção para edificar a nossa vida. Nós somos um só corpo e um membro cuida do outro, um membro abençoa o outro, seja através da instrução. E aqui eu acho interessante, porque nós devemos exercitar isso. É bom que a gente tem lá no Tigre, né? Daí a gente gasta um tempo indo, né? No caso, 2 horas indo lá pro Tigre. E nisso a gente vai conversando, né? E ontem estava eu, o Silvio, né? A Miriam e o Miguel no carro. E conversando com a Miriam, né? E lembrando, né, do pai dela. E perguntei, né? Porque ela trazia alguns conhecimentos que ele tinha de Bíblia, né? E até de educação dos filhos. Eu falei, mas até que série que teu pai estudou? Eu falei, até a 4ª série, né? Falou? Segunda série. Segunda série do primário. Né?
Mas as atitudes que ele tomava são coisas, né, que ela até brincou. E ele não tinha, né, pedagogia, ele não tinha, né, nenhuma, né, das pós-graduações aí que nós temos aí para ajudar a educar filhos. Mas ele tinha uma coisa no coração dele: a palavra de Cristo habitando ricamente no coração dele. É interessante porque irmão como esse, né, simples, ele podia sentar lá, né, e as pessoas podiam trocar conselhos, trocar pensamentos, trocar instrução, né, porque a Bíblia diz, né, que nós devemos nos instruir e devemos restaurar a ideia do estudo bíblico. Infelizmente nós fazemos estudo bíblico como monólogo, onde, né, o professor fala e todo mundo aceita. E até se for para ser assim, não precisa nem de revista escola dominical, né? Porque então assim, ninguém precisa estudar. Eu falando, todo mundo obedece e pronto. Aliás, né, eu estava conversando que esse é o grande desafio lá do Tigre. É ensinar esse pessoal a ler. Porque se eles aprenderem a ler, eles vão ver na Bíblia que tem muita coisa errada. Eles vão ver o que eles precisam mudar, né? Não vou dizer que não precisa de pastor, né? Senão eu vou acabar comigo mesmo, né? Mas eu vou dizer que os crentes, cada um por si tem que procurar a instrução da palavra de Deus. Tem que ter fome e sede da palavra, porque a gente não vive com uma refeição por semana, não é verdade? Mas continuamente nós estamos nos alimentando. E como que existem os crentes que comem uma vez por semana a palavra de Deus só aqui, recebem a instrução só do pastor no domingo de manhã ou no domingo de noite? Isso não pode acontecer. Vai morrer seco, né, espiritualmente. Não vai mostrar a Cristo, porque ele não conhece, né, a palavra de Cristo. E como é que a palavra de Cristo vai habitar no seu coração, na sua vida? E vai guiar as suas atitudes? Irmãos, nós devemos restaurar a ideia de que irmão instrui irmão. De que, interessante que o tempo antigo, né, agora diz que sobra pastor por aí, né? Pastor sem igreja aí, né? Mas no tempo antigo, né, um pastor no interior do Paraná cuidava de 5 igrejas, ficava viajando por aí. E como é que essas igrejas cresceram e se multiplicaram assim? É porque os irmãos instruíam uns aos outros. É porque os irmãos se visitavam e partilhavam da vida um do outro, se aconselhavam, né? E se não tinha pastor para pregar, levantava o irmãozinho lá, porque ele tinha estudado um texto naquela semana que falou no coração dele. E ele queria compartilhar com a igreja aquilo. Ou seja, ninguém saía de lá com fome. Mas era porque eram pessoas que estavam bem alimentadas, bem nutridas. Não porque o pastor era bom, mas porque eles tinham fome e sede da palavra. Porque a palavra de Cristo já habitava no coração dele. Ontem, fiz uma pegadinha lá com os jovens lá, né? Eu falei da carta da alegria. Que tristeza, né? Vergonha aí até a juventude da nossa igreja, que ninguém sabia qual que era a carta da alegria, né? A carta de Paulo, né? Da alegria. E eu li o texto e não sabia onde que estava, né? Ninguém sabia, inclusive os daqui, né? Graças a Deus apareceu lá um rapazinho, né? Não da nossa igreja, infelizmente, e falou, né, que era Filipenses. A gente observa essas coisas assim, o desapego pela palavra de Cristo. Mas se a palavra de Cristo não habitar no nosso coração, ela não vai fazer diferença, não vai promover mudança na nossa vida. Nós devemos, irmãos e irmãs, aprender a nos alimentar para nós, para poder dar ao outro também. E como é que eu vou dar algo da palavra de Deus se eu também não consigo, não tenho, nem para mim? Vamos nos instruir, irmãos, uns com os outros. Em vez de quando você for visitar o teu irmão, fala um pouco da palavra de Deus, fala o texto que você leu naquele dia, né? E pergunta para o irmão o que aquilo quer dizer para ele. E ele vai falar, né? Vão achar isso, né? Vão interpretar e vai haver edificação, porque o Espírito Santo vai iluminar a mente. Infelizmente a gente se reúne para falar de tantas coisas, né, que, né, não vale a pena, que não vão trazer edificação. Mas a palavra de Cristo traz sim. Também devemos louvar a Deus juntos, né? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, sempre com gratidão no nosso coração, alegria, um coração grato. Isso mostra o caráter do povo de Deus. E tudo que nós fizermos, seja falando, seja agindo, que tudo isso seja feito em nome do Senhor Jesus.